galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Sexta-feira, já sabe, o dia que nunca decepciona. Ontem, Lulinha e sua turma foram pegos no pulo do gato, na curva. Na mentira não, eles não mentem. A imprensa fez aí uma análise sobre o que o governo vem anunciando, que fez e que aconteceu e que vai fazer ainda. E parece que a coisa é um pouco diferente do que está sendo anunciado. Parece que a turminha do amor não está ajudando tanto quanto eles dizem ajudar nas redes sociais. E eu quero comentar, obviamente, já sobre isso no início do vídeo. Mostrar para vocês também uma coisa aí que envolve a Folha de São Paulo. Muito estranha, a gente abre o vídeo falando sobre isso. Quero falar um pouquinho rapidamente sobre a questão dos voluntários. E a gente fala a questão do sul do Brasil. Tem bastante coisa para falar, o governo Lula está aprontando. Depois, a gente segue falando sobre o que está acontecendo no sul do Brasil, linkando a outros assuntos correlatos. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, nunca dá atenção para o povo, mas para a Anitta ele deu. E eu quero comentar um pouco sobre isso. Pode parecer perda de tempo, mas não é. Tem algumas coisinhas extras também. O terceiro tema, guarda aquela imagem, né? Uma reunião de pessoas, parecendo ali que tem alguma mutreta por trás, e talvez tenha algo que está acontecendo no Brasil. E se der tempo no final, aconteceram muitas coisas nos últimos dias, a gente nem chegou a comentar, mas eu vim agrupando. Judiciário. Mas vamos lá, gente. Ontem, eu acho que pela primeira vez na história do Brasil, ou pelo menos na história da Folha de São Paulo, né? O leitor selecionado para ganhar destaque na matéria foi um leitor antipetista. Quando você olha o clima, o tom que a Folha vem dando, outros jornais que não a Rede Globo, né? Tirando a Globo passa pano. Mas todos os outros jornais estão cada vez com um tom mais duro em relação ao governo, criticando bastante, né? Com muita razão, óbvio, entrando pro buraco. E aí surge: leitor diz que governos do PT são marcados por clientelismo e apadrinhamento. O trem da alegria pago pelo povo a toda velocidade, escreve assinante. E aí você tá vendo ali a foto do Lulinha e da Nízia. Aí você se pergunta por quê. Bom, a Folha de São Paulo publicou uma nota que envolve aí contratações meio estranhas no Ministério da Saúde, e recentemente tinha essa nova informação que a ministra libera mais 3,6 milhões para a cidade em que filho é secretário. O governo Lula, assim, acabou em 16 meses. Isso está óbvio. Agora, o que a gente vai ficar observando até 2026 é um crescimento da oposição. Sobre isso eu tenho algumas preocupações. Saíram algumas coisas. Ontem até dei RT numa foto. Mas, como o vídeo hoje tinha umas coisas que eu queria trazer de prioritário, eu falei, não. A gente comenta amanhã. Tem umas movimentações aí muito suspeitas. O Estadão hoje escrevendo um editorial para defender um ministro que não é petista, foi candidata em 2023, Simone Tebet, né? Isso não é aleatório. Então, amanhã eu quero juntar, mostrar um evento que teve, né? A troca no Banco Central, Luciano Huck fazendo um jantar pro Campos Neto, mas isso a gente comenta amanhã, tá? Para mim tá óbvio, eu digo o consórcio, a grande imprensa, já tomaram, né, uma decisão, estão se reposicionando. Eles vão apoiar um candidato que tem toda a pinta de um centro-direita. Pode anotar, mas pode anotar. Voltando aqui, né? Voltando não, né? Avançando. Falei no início que ia falar rapidinho sobre isso. Roberto Freire, aliado histórico do Lula, era presidente da Cidadania, era do PPF, era do Partido Comunista, não do PCdoB, do PCB. E tá ali ele compartilhando a história lá dos voluntários da informação, falando, né? Quem disse que numa democracia cabe ao governo definir o que é informação ou desinformação? Estamos num caminho muito perigoso. O governo acaba de criar uma rede de combate à desinformação, meio caminho andado para a criação de um Ministério da Verdade, instrumento próprio de ditaduras. E aí o Alexandre Schwartzman, um liberal, amigo do Haddad, apoiador do governo, né? Agora tá pulando do barco. Denuncie seu vizinho. É exatamente isso, né? E essa frase aí, bom, não vou nem me aprofundar nela. Apenas para trazer um pequeno exemplo para vocês do quão preocupante são essas medidas do governo federal, vejam só esta pequena interação.
A Thaís, um perfil lá no Twitter, né? Vocês estão vendo. Ela fez aquele seguinte comentário: quando voltaremos às ruas para pedir o impeachment do Lula? Ela já recebeu como comentário: será que é braba mesmo? Marcou a Polícia Federal e o Supremo. Você tá entendendo como são as coisas? A pessoa não pode nem mais protestar. Protestar já se torna alvo da Polícia Federal e do STF. Uma pessoa comum sem foro privilegiado. Por qual crime? Eu não faço a mínima ideia. Isso é o petismo. Isso é o que virou a esquerda no Brasil. Essa é a tolerância deles. Ela fala, ó, olha o nível do petista marcando a PF e o Supremo para me prender. Qual o meu crime? Trabalhar e pagar impostos? Aqui, só para reafirmar o que a gente mostrou ontem, porque eu fiquei surpreso. Uma coisa é quando, sei lá, um jornal posta e meio que o pessoal copia. Essa nota aqui, ela não é uma repercussão, né? Não é apenas uma réplica do que o Poder 360 divulgou, né? Que foi quem soltou a notícia primeiro. E eu fiquei muito surpreso. O Estadão também fez, né? Uma análise, uma busca em torno aí dos números apresentados pela Dilma, do empréstimo, grande empréstimo do Banco dos BRICS. E meteu no título com todas as letras: crédito do NDB, que é o Banco do BRICS, para o Rio Grande do Sul, anunciado por Dilma como um feito seu, foi aprovado no governo Bolsonaro. Aí o texto vai, né, destrinchando, como a gente mostrou ontem, só que mostrar que também saiu no Estadão, e termina falando, ó, é possível até que, em sua gestão no NDB, Dilma consiga aprovar novos projetos que atendam às necessidades do país, em especial do Rio Grande do Sul, e recebam o aval do Senado para viabilizar a concessão dos empréstimos. Por ora, porém, isso ainda não ocorreu, embora ela tenha anunciado as operações como se tivesse ocorrido. Esse aqui é um baita print, né, pra você pegar, mandar para aquele seu amigo que não é negacionista, né? É verdadeiro sonista, né? Ele conhece todas as verdades do mundo, ele é petista. Vai mandar uma dessa? Pois então. Mas bom mesmo é essa matéria aqui. Essa vale a pena. Cada passada, bate uma foto para você mostrar para as pessoas, mostrar para elas o que elas estão vendo na TV, o que o governo está anunciando e a verdade. Essa matéria aqui da BBC conta, inclusive, vocês vão ver ao longo da nota, com comentários de pessoas associadas ao PSOL, que é o David Decache. Fez outro, até trago um tweet dele. É um economista, né? Ele é assessor econômico da turma do PSOL. Ele, vez ou outra, tá criticando o governo e ele aparece aqui nessa nota como um dos especialistas. E já na manchete fica claro que governo Lula infla bilhões de reais ao divulgar recursos federais para socorro ao Rio Grande do Sul, dizem economistas. Lula, o que é isso? Uma análise feita pela BBC News Brasil e corroborada por especialistas em contas públicas ouvidos pela reportagem, identificou que conteúdos de canais oficiais, como o gov.br e perfis de autoridades em redes sociais, superestimam o esforço federal no socorro ao Rio Grande do Sul. Fake news? Não é fake news, né? Eles só estão... só aumentou um tiquinho. É uma informação equivocada. Mas eles podem. Na avaliação de economistas entrevistados, a comunicação da gestão Lula está inflando em dezenas de bilhões. Não é pouca coisa. Os valores federais disponibilizados ao considerar que linhas de créditos anunciadas operadas por bancos públicos e privados seriam, aspas, investimentos do governo federal ou, aspas de novo, recursos destinados ao estado do Rio Grande do Sul. Além disso, canais oficiais do governo e de ministros de estado divulgaram a partir de domingo, dia 12, que o governo já teria destinado mais de 62 bilhões em ações para enfrentar a crise do Rio Grande do Sul, sem detalhar o que está contabilizado nesses valores. A turma joga o número, acredite no número do Lula. Para um dos especialistas em contas públicas entrevistados, esse cálculo teria contabilizado algumas ações 2 vezes, inflando os números em ao menos 7 bilhões. As críticas vão desde economistas ligados à esquerda, como o consultor do PSOL na Câmara dos Deputados, o David Decache,
a especialistas com perfil liberal, como o ex-diretor da Instituição Fiscal Independente, órgão do Senado, né, o Gabriel de Barros. Procurada pela reportagem, a SECOM não respondeu. Não respondeu e, né, falou que, rapaz, conversa lá com a Casa Civil. Liga pro Rui Costa. Liga pro Rui Costa. Eu acho que deveriam ligar pro Marcinho Pokémon, o mago dos números. Vocês estão com o problema dos números? Fala com o Marcinho Pokémon. Ele aparece com o número que você quiser. O cara é o mago. Tira coelho da cartola. Já o Ministério da Fazenda foi procurado, informou a reportagem que deletou um post em sua rede social e corrigiu, né? Corrigiu por quê? Porque estava um equívoco. O governo não mente, não tem fake news só para a direita. Né? Corrigiu um texto publicado no seu portal de notícias que erroneamente se referia a um pacote anunciado pelo governo de quase 51 bilhões como recursos cedidos ao Estado. Você vê, ó. Você coloca o post roda, o petista médio faz o download, propaga no WhatsApp, aí quando a coisa já, né, descarrilhou, aí você corrige. Não, me atrapalhei, daí você atrapalhou, a notícia já foi embora, ninguém vai ver o conserto. A grande maioria desses valores corresponde, na verdade, a linhas de crédito, ou seja, empréstimos a empresas e produtores rurais e adiamento de impostos que deverão ser pagos depois. Ou seja, não tem recurso cedido, tem linha de crédito e adiantamento de imposto. Não tem imposto, não tem recurso cedido. Recurso cedido ser dado, você não deu nada. Pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? Lula! Ainda bem que o Haddad corrigiu, né? Pena que corrigiu tarde, a mentira já foi pra frente. Esse montante representa uma projeção do impacto total de um conjunto de medidas que custariam concretamente para o governo o desembolso de 7,7 bilhões. Deste desembolso, 7 bilhões são para impulsionar linhas de créditos. 200 milhões são para fundos de estruturação de projetos de reconstrução e meio bi para pagar 2 parcelas adicionais de seguro-desemprego a trabalhadores afetados que já estivessem recebendo benefício. Tirando aí o adicional, né? Tirando o adicional e os 200 aí, pô, linha de crédito, isso não parece ceder recurso. O custo real para o governo é menor, porque parte dos 50,9 bilhões anunciados inclui antecipação de benefícios que já seriam pagos. Você entendeu isso? Você já tinha que pagar. Você adianta o pagamento. Olha, eu dei! Olha o quanto eu dei! Não, só adiantou um pagamento, cara. Tá lelé, Lula. Como Bolsa Família, antecipação de restituição de imposto de renda, adiantamento de impostos que terão que ser pagos posteriormente, né? Adiamento de impostos que terão que ser pagos posteriormente. Além disso, a maior parte do pacote de 39 bilhões é composta por estimativas de quanto pode ser emprestado por bancos em linhas de crédito para pequenas empresas e produtores rurais. A partir de aporte do Tesouro Nacional, no valor de 7 bilhões para subsidiar juros e oferecer garantias contra eventuais calotes. Economista com doutorado pela Universidade de Brasília e consultor do pessoal na Câmara, David Descartes diz que os recursos federais estão sendo inflados em dezenas de bilhões de reais. Aspas. A comunicação do governo inflou os números que foram apresentados pelos técnicos. Eles fizeram uma estratégia inadequada e que fere os princípios do orçamento público. Nem o pessoal consegue passar pano, só a Globo. Para o economista Gabriel de Barros, ex-diretor da IFE, há clara dupla contagem nos anúncios do governo. Infelizmente, é surpreendente, mas não é inacreditável que o governo esteja inflando os números e fazendo dupla contagem para ganhar a narrativa de que não faltou ajuda. Disse em mensagem à reportagem após analisar os números a pedido da BBC News. Ele também não considera correto incorporar as linhas de crédito anunciadas no valor total dos recursos destinados ao Rio Grande do Sul. Esse recurso não é do governo, é dos bancos
inclusive bancos privados. Isso revela o interesse do governo em se apropriar da narrativa de que ele é o grande provedor da reconstrução do Estado. E com isso, usar a tragédia como vetor político para se alavancar do ponto de vista eleitoral, que é totalmente reprovável. Vocês conseguem, assim, é porque não choca mais. Isso aqui não choca mais. O que choca ainda o brasileiro? Tem uma coisa que choca? Tem coisa que fala, rapaz, realmente, dessa vez estou surpreso. Mas fala assim, chocar, não choca. Chocar não choca. Nem adianta falar, não choca. Governo, né? Governo Lula. Padrão. Rapaz, diante de uma tragédia. Você usar uma tragédia, não, você aprende os números. Aí o cara fica com o peito cheio de emoção, de esperança, achando que tá sendo bem cuidado. É quando você vai olhar. É sério, gente. Sabe? Entra dia, sai dia, entra dia, sai dia. Toda vez que parece que tem alguma coisa boa, tem alguma coisa errada no meio da história. Esse é o Dilma. Esse é o pai dos pobres. Confia nele. Vamos continuar. Vindo pra coisa séria, olha pra isso daqui. Talvez a turma pegou um valor, jogou lá pra cima, porque sabe como é na vida, né? Você pede 10, aí você fala, pô, me dá 10 conto. O cara fala, 10 pra que 5? Tome 2, divida com seu irmão e traga o troco. Então o cara joga o valor lá em cima, né? Mas não necessariamente, às vezes pode ser realmente o valor que é necessário. Mas é assustadora as informações que a turma tá colocando aqui. Aí, diante de um governo que apresentou esse grande pacote de salvação, né, que vai resolver os problemas do Rio Grande do Sul, que não tá deixando ninguém para trás, imagine olhando isso daqui agora. Indústria gaúcha pede flexibilização de leis trabalhistas e créditos especiais. O governo, né, ainda prometeu medidas para recuperar a economia do Estado. Um estudo da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul aponta que quase 95% do PIB gaúcho foi afetado pelas enchentes. Esse número acho que já era meio que esperado, né? Mas para vocês verem o impacto da catástrofe que acometeu o Estado. 95% do PIB foi afetado. Aí você vai fazer o quê? Deixa essa turma para lá? Deixar de lado? Não, se resolve aí. E os empregos? Nesta sexta, representantes da indústria foram a Brasília em busca de um pacote emergencial para evitar falências e demissões. Eles pediram um pagamento de um benefício para a manutenção das vagas de mais de meio milhão de funcionários, redução proporcional da jornada de trabalho e dos salários e a flexibilização das regras trabalhistas. Outro foco é a reconstrução industrial com linha de créditos especiais. Se essas medidas forem tomadas e o dinheiro chegar a tempo, olha só, certamente nós vamos ter o Estado aí em 3 anos novamente de pé como estava. Na previsão do pessoal, se o que eles pedirem acontecer no bom cenário, 3 anos. Olha o problema diante de nós. 3 anos é 2027. Já está no próximo presidente. As ações para a recuperação da produção do Rio Grande do Sul são estimadas em cerca de 100 bilhões de reais. Entre os pedidos, financiamentos a juro zero. O governo federal confirma as linhas de crédito, mas não bateu o martelo sobre as taxas. O governo Lula emitiu títulos da dívida, né? Só que atrelados a critérios ESG, chamados de Green Bonds. O governo Lula emitiu Green Bonds na Bolsa de Nova York. Olha só, olha a vassalagem. Conseguiu 10 bilhões de reais. Desse dinheiro, o governo emitiu a 6,5%. 6,5%, segundo a CNN na época. A mesma nota da CNN falou que para quem for usar o dinheiro para reflorestamento, etc., a taxa de juros de 1%. Então, quando o governo Lula quer, ele consegue a 1%. Para tema ESG, Agenda 2030, Agenda Globalista e vassalagem, 1%. Eu quero ver o que o governo Lula está disposto a fazer para ajudar a indústria, ajudar a manter empregos no sul do Brasil.
Porque isso aqui vai impactar, obviamente, a economia de todo o país. Direto ou indiretamente, não tem como. Por isso é extremamente importante, falo mais uma vez. Veja só essa matéria da BBC, como vai na linha do que eu falei para vocês nos últimos dias. Os nossos parlamentares, e tem que ser eles, porque são eles que têm a caneta, seja senadores, sejam deputados, eles que vão poder entrar em campo, bater de frente, questionar coisas do governo. A gente pode reclamar na rede social, mas não tem aquela provocação que gera um senso de necessidade de fazer algo. Eles podem protocolar projetos, mudanças, PDL para assustar coisas. A turma tem que pegar todos os programas do governo que estão na mesa, PAC Verde, a própria questão dos green bonds, Fundo do Clima, Fundo Amazônia, olhar tudo, ver tintim por tintim, cálculo de taxa de juros, cálculo que está sendo proposto, o que está sendo aqui, aquilo lá, PPP, como isso se interlaça num plano maior, qual o objetivo de cada coisa, para ver o que é que dá para ser desfeito, o que é que não dá, para começar a tentar resolver essa situação. Se não for ele, não tem ninguém. Os deputados, não sei o que fazer, cara. Existem vários assessores por aí que têm essa familiaridade com as contas públicas. Eu sei que não é um assunto simples, e não é mesmo. Não é mesmo. Então tem que começar a andar. Tem que começar a andar. Vocês vão ficar esperando o Lula resolver? Falta mais o que pra ver que acho que não vai dar certo? Então, assim, agora é a hora. Agora realmente é a hora. Começar a fazer organizado, apresentar um projeto. Às vezes você acha aí 20 caminhos. Se desses 20, um avançar, vocês já fizeram um bem enorme para diversos brasileiros. E o nome de vocês vai entrar para a história como os responsáveis por ajudar a reconstrução, salvar a vida, levar a esperança de milhares de brasileiros que nunca vão esquecer de vocês. E ainda vai ser uma vitrine para a direita, para mostrar a capacidade de execução e de transformação de vida que a direita consegue. É um caminho, esse é um caminho, o caminho é por aí, não tem mágica, não tem o que fazer, tem que ir por aí, é trabalhoso, tem que meter a mão na massa, tem que analisar o orçamento público, ver onde dá para tirar, onde não dá e reavaliar todos os programas do governo federal. Isso não é tão simples quanto um assunto ideológico que a gente já conhece, já debate todo dia, liberdade de expressão e tudo mais, mas é o caminho, gente. Não dá para deixar o pessoal do Rio Grande do Sul para trás. Isso aqui é importantíssimo. Aí você vê, ó, a direita tá fazendo a parte dela. O PT confirma isso. Paulo Paim não é meu parente, graças a Deus. Apelou ao bom senso dos colegas para que não aprovasse uma manobra de bolsonaristas que tentaram modificar o projeto de suspensão da dívida do Rio Grande do Sul para conceder anistia ao endividamento dos estados. O PT só quer postergar, paga depois. A direita que não, cara, rapaz, que paga depois. Calamidade, vamos tentar aqui resolver de outra forma. Lula fala tanto, não é gasto, é investimento. O PT não tem nenhuma responsabilidade fiscal, mas na hora de, vamos ver, de ajudar, aí o PT quer trazer, não, tem que ver aqui a austeridade. Pelo amor de Deus, pô. Aqui é só birra, porque foi a direita que apresentou. É só birra. Só birra. Dá pra ver quem tá do lado do povo e quem tá do lado, não sei de quem, né? Mas do povo que não é. Leite vem tentativa de criar governo paralelo no Rio Grande do Sul e clima com gestão Lula fica azedo. Estranho. Eu nem vou colocar aqui, mas ontem circulou um vídeo da Natuza Neri passando um pano pro Lula, que o Lula tá na sua melhor fase, que o Lula tá diferente, que ele tá com a vontade de trabalhar e que ele pegou o Eduardo Leite e falou: Leitinho, não fique triste, eu não tô querendo passar por cima de você, eu te entendo, blá blá blá. Sabe, maluquice atrás de maluquice. Mas, meu Deus do céu, tinha que ser através da Rede Globo. Aí tá aqui a Folha de São Paulo, né? Eu não sei, eu acredito na Natuza Neri ou acredito na Folha de São Paulo? Eu prefiro acreditar na Folha. Aliados do governador admitem sob reserva que Leite ficou muito incomodado com a designação de um político com pretensões eleitorais no estado. O Lula nem esconde. Segundo esses aliados, o temor de Leite é que Lula queira criar um governo paralelo no estado, em que os ministros passem a discutir medidas diretamente com Pimenta desviando do Palácio do Piratini. Uma coisa muito estranha, que começa agora a nos levar para um caminho mais amplo. Só fazer um negócio aqui.
Pronto. Tava passando no Twitter ontem, vi a Tsuki fazendo esse tweet, ela é antagonista, né? Ela falando que o planejamento da reconstrução do Estado, além de contar com a resiliência climática, poderá também, segundo o antagonista, ter ONGs internacionais no comando da administração das cidades provisórias. Essa notícia não só está no antagonista, está no site do MSN, está no site do ICL, né? Conhecido como Instituto Chupa Lula. Mas enfim, o plano de lei para reconstruir o estado do Rio Grande do Sul. Aí está naquele parágrafo ali, ó. A gestão planeja realocar essas famílias em abrigos temporários em áreas oferecidas pelos municípios. O Estado fornecerá as estruturas temporárias, enquanto a administração dos espaços ficará a cargo dos municípios ou organizações internacionais. Estranho, hein? Tsuki foi bem justa, foi no site oficial do governo, falou, ó, diferente do antagonista, o site do governo não informa sobre a possibilidade de ONGs internacionais administrarem as cidades temporárias, mas outros sites, sim. O site oficial não, mas outros sites, inclusive de esquerda, falam que sim. Deveria ser totalmente inegociável colocar a administração dessas cidades nas mãos de qualquer ONG, especialmente nas mãos de ONGs internacionais. Essa possibilidade nem deveria existir em qualquer parte do plano de reconstrução do Estado. Apoiar-se em voz ativa até poderia ser, no comando não. Aí no meio da confusão, tudo tá acontecendo, pegando um hype lá do sul do Brasil, surge a Anitta. Anitta confirma a reunião com Rodrigo Pacheco após cobrar políticas ambientais. O Metrópolis colocou o vídeo dela, né? Já confirmando, eu vou conversar com o Pacheco. E o Estadão destacou porque o vídeo é quase 5 minutos, não vou dar play. Eu não sou política, sou cantora. Mas se eu fui em minhas redes sociais cobrar alguma coisa e ele se colocou à disposição, eu acho importante. Espero que a gente consiga fazer algo. Eu entendo que a política é assim, que uma pessoa sozinha não consegue salvar o mundo, mas uma pessoa sozinha com muita coragem pode conseguir balançar as estruturas. Gente, isso aqui pra mim é de um absurdo, mais de um absurdo, mais de um absurdo, mais de um absurdo sem tamanho. Sem querer deixar a birra pelo Pacheco falar mais alto, vejam só. Vou falar, tentando me colocar na posição. A Anitta diz, ó, eu não sou política, sou cantora. Eu não sou político. Sou jornalista. E, bicho, eu realmente tento entender as coisas. Eu me esforço. Mas eu me esforço mesmo. Acho que vocês veem isso. E muitas vezes é difícil entender alguns assuntos. Bater na tecla e falar, não, realmente, eu entendi isso daqui. Entendi. Eu agora entendi, consigo comentar com certa profundidade. Porque o tempo vai passando, você vai conseguindo mais conhecimento, mais conhecimento, mais conhecimento, mais conhecimento. Quem é a Anitta para querer falar sobre política ambiental no Brasil? Qual a bagagem que essa senhorita tem? Como é que... Não é um senador, não é uma comissão. Não é que já vai ter uma audiência pública, que é pública, é aberta, e beleza, vai diversas pessoas, a Anitta vai representando alguém, algum grupo, até ela mesma, tudo bem. Não, você tá lidando com o presidente do Senado. É pra ser um cara que, em tese, tem uma agenda cheia, uma agenda corrida, que se for pra abrir algum tipo de espaço, é pra algo muito importante. Não no Brasil. Se você é uma pessoa que realmente tem alguma bagagem e procurar o Pacheco, ele vai bater a porta na tua cara. Mas a Anitta é cantora. Quando eu olho para essa questão ambiental, eu vejo que a pessoa, primeiro, tem que ter uma ideia mínima de como funciona a economia brasileira, como funciona a parte logística, o que está mais ou menos se passando no mundo hoje, o que tem, né, de relação com toda essa questão da agenda verde, que está sendo colocado na mesa. Ter um conhecimento mínimo de como se deu, né, esse processo das políticas ambientais ao longo da história, desde ali da Estocolmo 72, né, depois o relatório da Brundtland, Rio 92, entender o contexto das coisas, para você dar algum pitaco e ser levado a sério. Esse país, assim, a gente normalizou tanto absurdo, isso aqui é mais um absurdo normalizado.
Se a Anitta fosse uma pessoa dedicada pra pegar, não, vou comentar sobre isso, aquilo outro. Anitta, gente, foi a mulher que virou meme por causa das girafas da Amazônia. Pintou a girafa, que nem tem. Sabe a pessoa, que conhecimento que essa menina tem? Ela só repete jargão. Até a Greta tem mais conhecimento que a Anitta nesse tópico. Se fosse pra discutir uma questão de cultura, beleza. Vai lá, Anitta, discute de cultura. Tu é produtora musical, né? Você faz música, pô, você tá aí o tempo todo, você tá lidando. É a sua área. É a sua área. Mas o presidente do Senado do Brasil... Não, vamos aqui, vamos conversar com a Anitta, né? Porque ela publicou um vídeo, rapaz. E o vídeo dela teve 12 milhões de visualizações, 300 mil likes. Aí o Pacheco vai ver. Pronto. É um absurdo. É um absurdo. É um tapa na cara todo santo dia. Daqui a alguns dias, acho que só falta. O que falta no Brasil é aprovar uma lei para decretar que você tem que contratar estapeadores. Né? Não sei nem se é o seu nome. É a pessoa que vai chegar em tua casa 5 da manhã todo dia, sem falhar, tipo a Receita Federal, que nunca te deixa em paz. Todo dia, 5 da manhã, chega em tua casa e dá um tapa na cara. Pô, pra ficar justo como são as coisas, né? E botar um nariz de palhaço no seu rosto. É o que só falta no Brasil acontecer. Pra você realmente tomar um tapa na cara, porque é o que falta mais. Não existe nenhum tipo de responsabilidade nesse país. Essa é a turma que vai, né, os congressos internacionais falar... Não, os congressos nacionais, mas que são realizados fora do país, que nem nenhum congresso nacional, para discutir o Brasil. Aí, também, no meio da tragédia, mais uma nota, no meio de tantas, porque eu já estou organizando o Atlas de maio, e como eu vi que essa questão da chuva, não tem, deu para ver, né, a gente tá diante de uma catástrofe, que vai ficar ao longo dos anos comentando sobre isso. Eu falei, não, com certeza que vai ter um capítulo só para falar sobre isso, já comecei a organizar. E a quantidade de notícias, a quantidade de vídeos, jornalista, tudo mais, aproveitando o que está acontecendo para avançar com a agenda, não tá no gibi. Aí tá ali, ó. Não podemos abrir novos poços de petróleo, diz o climatologista Carlos Nobre. Aí você vê, o cara fala do Rio Grande do Sul, e por causa disso não pode ter e tudo mais. Os ricão, país aí, as grandes petroleiras do mundo estão furando adoidado. O Brasil não pode. Votar direito, comer menos carne. O cara pega a tragédia que aconteceu no Brasil pra... Tenho dito que temos que escolher prefeitos e vereadores em outubro, novembro, que não sejam negacionistas das mudanças climáticas. Escolher políticos com agendas ambientais. Também comer menos carnes e voar menos. Até os aviões todos terem combustível renovável elétricos. Pronto. Será que a Anitta vai de voo comercial para Brasília? Ou ela vai no jatinho dela? O pobre não tá tendo dinheiro para pegar um ônibus. O cara quer que o pobre não ande nem de avião. Quem dirá comer carne? Por isso que no meio de toda essa confusão, eu fiquei muito feliz semana passada quando o Felipe Barros apresentou o PL das ONGs. O PL da soberania nacional, na verdade, é muito além das ONGs. E eu fiquei bastante contente porque eu vejo que, cara, é uma medida de algo que está sendo feito ao redor do mundo, é uma batalha do momento e que o Felipe Barros entendeu o processo, trouxe para o Brasil. Eu tinha comentado até antes, e a gente comentou nos últimos dias também, nas últimas semanas, a Geórgia tá nesse embate. A Geórgia tá nesse embate, a questão das ONGs. E eles conseguiram aprovar. O parlamento propôs, começaram manifestações das ruas. O povo não se manifesta por nada. A vida tá uma porcaria, salário baixo, desemprego. Bastou querer colocar um freio nas ONGs, aí as ruas lotaram. 100% orgânico, né? Com apoio dos Soros. E ali o pessoal até botou, como a esquerda sempre faz, colocar algum nome, algum adjetivo pejorativo, negativo. Não, a Geórgia tá ali, né, já perto da Rússia, então bota, né, o pessoal tem aquela meio raiva, eles eram da União Soviética, não são mais, então você tenta falar, olha, o governo quer voltar a se acoplar na rua. Aí pronto. Aí a população fica amedrontada. Isso aqui não é nada aleatório. Aí olha que engraçado, porque isso aqui vai ser um embate que a gente vai, com certeza, enfrentar no Brasil.
Lei das ONGs na Geórgia. Tem campanha contra, tem protesto de rua, tem hashtag, tem logo e, claro, tem os Estados Unidos e George Soros por trás disso tudo. Aí vejam só. Open Society. O Soros, responsável por financiar a queda do socialismo na Europa, continua interferindo no continente europeu, tendo como alvo a Rússia e o enfraquecimento do Bloco Leste. Nos últimos anos, a Open Society investiu 100 milhões de dólares na Geórgia. 100 milhões de dólares, como o Soros é bonzinho. E hoje promove a campanha contra a lei das ONGs, que marqueteiros repacotaram e estão promovendo como a lei russa. O slogan é sim para a Europa, não para a lei russa. Um monte de bandeirinha da União Europeia. Que você pode ser um soberanista, né? Um patriota levantando bandeira de um bloco não do seu país. Aí você vê ali, né? Na capa do site da Open Society tá o logo da campanha. O logo da campanha tá na capa do site da Open Society. Aí a lei foi aprovada, mesmo com a turma dos Soros indo para cima. Aproveitem para observar quem patrocina os protestos contra e por quê. Essa arroba, né, Cor Blimen, matou a cobra de forma sensacional e eu vou mostrar para vocês. Tá ali um movimento chamado Shame Movement, né? Um movimento da vergonha, basicamente isso. Fez uma postagem, né? O sonho da Geórgia é adotar a lei russa, né? Bababá. Aí ela botou a tradução, né? O parlamento da Geórgia aprova a lei da Rússia. Aí um perfil, ela colocou a tradução e falou, ó, vocês são uns gringos lixos que querem interferir na democracia e soberania da Geórgia. Vocês odeiam essa ótima lei das ONGs porque não querem que as pessoas saibam quantas dessas ONGs são financiadas pela USAID e pela Open Society. Aí quando você vai dar uma olhada, não é na USAID, mas no NED, assim como a USAID e o NED é um fundo do governo americano para promover a democracia, não é do governo, é governamental. O NED patrocina esse Shame Movement. Olha só, né? Olha só como são as coisas. Que coincidência, né? E o NED aqui no Brasil, quando você olha quem ele apoia, tem um amigão do Boulos, rapaz. Um amigão do Boulos. Um cara muito poderoso. Amigo do Reinaldo Azevedo também. A turma do NED gosta muito dele. Quando no Brasil a lei começar a andar, começar a passar pelas comissões, se preparem. Vocês vão ver um calhamaço de notícias da imprensa perseguindo Felipe Barros, perseguindo todo mundo que apoiar essa iniciativa. Aí teve um assunto esses dias que não deu tempo de comentar, porque tanta coisa tá acontecendo. E já que ele tá falando de ONGs, etc, tudo mais, eu falei, cara, momento oportuno. Porque isso aqui tá muito interessante, muito bem feito. Uma pesquisa do Hugo Freitas. Fez eu trago um tweet dele aqui. Ontem mesmo eu trouxe. Ele relembrando que em 2023, o Paulo Pimenta já tinha dito, né? Que notícias equivocadas nós vamos combater. E aí vocês devem lembrar que no mês passado, no caso do Elon Musk, mais uma vez, uma ONG chamada Educafro ganhou holofotes, entrando com ação de direitos coletivos, danos coletivos. E essa mesma ONG tinha entrado nos noticiários no mês... Não, também no mês passado e no mês retrasado pela questão do Banco do Brasil. Reparação histórica. 1 trilhão. E aí o Freitas foi atrás dessa ONG. E essa história aí dos danos morais coletivos. A indústria dos danos morais coletivos. Nos últimos dias, ganhou atenção internacional a notícia que a DPU acionou a Justiça Brasileira solicitando que o Twitter seja condenado em R$1 bilhão por danos morais e sociais contra a democracia brasileira. A ação pede ainda que a rede social seja obrigada a adotar várias políticas como remoção de conteúdos em parcerias obrigatórias com a agência de fact-checking. Será que o PT e o Lulinha vão aparecer nessa história? Será? Esta ação, proposta junto com as ONGs Educação e Cidadania de Afrodescendentes e Carentes, que é a Educafro, e o Instituto de Fiscalização e Controle, o UFC, foi motivada pelas respostas de Musk à repercussão do Twitter Files. A Educafro
É uma organização que oferece bolsas de estudos para jovens negros de baixa renda, conforme a apuração do jornalista Felipe Moura Brasil em 2014. A Educraf ameaçou multar e tirar a bolsa de estudantes que não coletassem assinaturas para um projeto do PT que buscava uma reforma política através de uma constituinte exclusiva. Em resposta oficial à época, a Educafro não negou a acusação. O dirigente da entidade, Frei Davi, é um conhecido apoiador de Lula e do PT. Essa aqui é a nota. O Hugo até deixa disponibilizado o link na matéria. 11 de novembro de 2014. Reforma política do PT. Educafro ameaça com multa e perda da bolsa estudantes que não coletam assinaturas. É isso que petistas chamam de iniciativa popular? Entenda como o partido de Dilma quer construir a ditadura perfeita. Especialistas afirmam que as indenizações por danos morais são altamente subjetivas e não possuem limites claros. Além disso, as regras atuais incentivam pedidos de indenizações exorbitantes. Isso possibilita o surgimento de uma indústria dos direitos civis que pode promover ideologias através de financiamento forçado de entidades progressistas. Este fenômeno que ocorre no Brasil seria semelhante ao que ocorre de forma mais avançada nos Estados Unidos. Em 2021, a Educafro, em parceria com a Associação Visibilidade Feminina e Centro Santos Dias de Direitos Humanos, entrou com ação civil pública pedindo a indenização de 10 milhões das empresas de investimento Avel e XP. O motivo? Uma foto. Vocês lembram de uma foto de um monte de gente bonitinho, tudo branquinho? Ah, não tinha representatividade. De uma foto, os caras não xingaram ninguém. Mas eles acharam que valia dano moral coletivo. Qual o motivo? Bom, a primeira havia sido cancelada na internet após publicar uma foto no LinkedIn de sua equipe predominante branca e masculina, em meio à comoção nacional nas redes. Poucos se atentaram para o fato que a empresa era sediada no Rio Grande do Sul, conforme o censo de 2022, o estado mais branco do país. Embora não houvesse no país nenhuma lei prevendo cota racial ou gênero em empresas, as entidades alegaram que era de se presumir o impacto emocional e econômico causado na coletividade de mulheres e negros do Brasil ao se deparar com as fotos. Pronto. A foto ofendeu. Não tem nenhuma lei. Mas o pessoal ficou emocionalmente abalado. O pedido de desculpas feito pelas empresas de nada adiantou. Ao contrário, o pedido de desculpa foi citado pela Educafro no processo como confissão. Apesar da ausência de base legal, a ação recebeu parecer favorável do Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul. A Educafro também iniciou uma ação por dano moral coletivo contra a Zara, acusada de usar um código para identificar a presença de negros e provas em suas lojas. A entidade exigiu indenização de 40 milhões. Em outro caso, após o homem negro ser obrigado a despir-se em uma loja da rede Açaí para provar que não havia furtado, o Educafro pediu uma indenização de 100 milhões. A Educafro também entrou com ação contra Nelson Piquet, você deve lembrar dessa, que ele falou lá do Lewis Hamilton. Pediram 10 milhões em indenização. Você vê que essa Educafro trabalha, hein? Em 2023, processaram o estado da Bahia em 143 bilhões de danos morais em reação a uma tragédia que ocorreu com a líder quilombola, conhecida como Mãe Bernadette. Embora a polícia tivesse concluído que o crime fora cometido por traficantes, motivados por conflitos de interesse com a vítima e sem evidências de motivação por preconceito, a Educafro, para embasar o seu pedido indenizatório, em nome da população negra, atribuiu o crime ao racismo estrutural. A família da vítima, a família da vítima, da Mãe Bernadette, exigiu na justiça a exclusão da Educafro na ação e chamou de despautério a entidade de explorar o óbito da sua familiar para fazer pedidos contra o Estado, que, segundo eles, nada tinham a ver com as causas do crime. Os pedidos incluíam a adoção de parcerias com entidades do movimento negro, contratação de empresa de consultoria externa especializada em racismo estrutural, exigência em licitações de que toda empresa privada também adotasse medidas análogas, vagamente chamadas de medidas internas antirracistas. Já no caso da Açaí, a Educafro demanda que a empresa destine 10% de seu lucro anual
em instituições negras de combate ao racismo, além da criação de programas e ações afirmativas. Houve outras ocasiões que a Educafro foi criticada ou enfrentou disputa pelos direitos resultantes do suposto dano moral coletivo. Em 2020, a Educafro processou a rede de supermercados Carrefour após o óbito do cliente João Alberto Freitas. Você também deve lembrar desse caso. Em 2021, a Educafro, junto com outras entidades, assinou um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta, com o Carrefour, no valor de 115 milhões, sendo que a maior parte seria destinada a bolsas de estudo para pessoas negras. Como não houve acordo sobre os honorários, o caso continua na justiça, com o pedido que sejam pagos até 23 milhões para os advogados. Além de pagar a multa de 115 milhões, querem mais 23 para os advogados. Eita, advogado caro! Minha Nossa Senhora, viu? Minha Nossa Senhora! O valor corresponde a 4 vezes a soma das indenizações pagas aos familiares da vítima. A vítima, 5 milhões. O dano coletivo, 115. E os advogados, 23. Esse é o Brasil. E depois não sabe porque o Brasil não vai pra frente. Rapaz... A indústria dos direitos civis. Marcelo Machado, doutor em Direito Processual e especialista em segurança jurídica, aponta riscos nas ações por dano moral coletivo como a da Educafro. Segundo ele, uma associação privada tem pouco a perder se entrar com ação do tipo, porque a lei dispensa de pagar qualquer valor em custas e honorários, mesmo se perder a ação. O pessoal diz, a litigância é de má fé, você processa, mesmo sabendo que é besteira. E aí, quando você perde, você tem que pagar. Nesse caso, não, se tu perder, não acontece nada. Nada. Se tu ganhar, quem sabe só advogado leva 23 milhões. Por outro lado, em caso de vitória, a outra parte é obrigada a pagar honorários aos advogados da associação, segundo o STJ, e o valor é pago é proporcional ao tamanho da indenização pedida. Quanto mais indenização, maior, não. Os honorários. Essa simetria cria um incentivo para que as associações peçam o maior valor possível. E para onde vai o dinheiro? A lei prevê que o dinheiro arrecadado com indenizações por dano moral coletivo deve ir para fundos especiais chamados de Fundos de Defesa de Direitos Difusos, o FDD, geridos por conselhos cujos membros definem como o dinheiro será usado. Imagina quem senta num conselho desse. A composição desses conselhos e o consequente equilíbrio de forças na destinação dos recursos varia conforme as unidades da federação, geralmente incluindo o Ministério Público e membros de entidades da sociedade civil, ongueiros. Há sinais de fenômeno similar no Brasil, que ele fala um pouco dos Estados Unidos. No primeiro ano do atual governo Lula, foram repassados 2 milhões ao NetLab. NetLab, aquele grupo que só serve para criar relatórios para mostrar fake news, desinformação da direita, e que ao lado do ITS são os 2 grupos queridinhos da Globo. Toda a nota da Globo de especialista, ou o NetLab ou o ITS, que anuncia entre suas linhas de pesquisa extrema-direita, política e desinformação. O grupo esclarece que estuda a produção e compartilhamento de informações tendenciosas que beneficiam os interesses financeiros e políticos da extrema-direita brasileira. Thomas Carvalho de Miranda, diretor do Departamento de Projetos e Políticas, Direitos Coletivos e Difusos, DPPDD, da Senacom, justificou o financiamento dizendo que o grupo iria produzir relatórios que ajudariam o governo Lula no enfrentamento à desinformação das redes sociais. Na realidade, isso já aconteceu desde antes da parceria ser formalizada. Olha só. Olha como a coisa vai se fechando. Em 1º de maio de 2023, o NetLab divulgou um relatório acusando o Google de manipular resultados de busca para desfavorecer o PL 2630. PL das fake news. Apesar da superficialidade do relatório, que se baseava em poucos elementos, além da constatação de que os primeiros resultados de busca eram contrários ao PL, o texto produziu graves consequências, com reação dos 3 poderes. O ministro, inominável, citando apenas o relatório e a repercussão do relatório na imprensa, pela Globo, ordenou a oitiva dos dirigentes da empresa, em delegacia, inquérito, tem que prestar depoimento. No executivo,
A Senacom foi acionada para investigar o caso e o Arthur Lira entrou com notícia-crime contra os dirigentes do Google por crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático. Quase um ano depois do relatório bombástico, em março de 24, a PGR viria a pedir o arquivamento do inquérito contra o dirigente do Google, apontando a fragilidade das provas e alegações jurídicas. Mas não antes que, em agosto de 23, a Senacom anunciasse parceria de gestão para a NetLab de 2 milhões, oriundos do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos. O NetLab também informa em sua página ser apoiado pela Fundação Ford, pelo Open Society. A Open Society apoia a Educafro. Além disso, tem a parceria institucional com o Conston Brasil Office e o TSE. O que dizem os envolvidos? Entramos em contato com os envolvidos, mas até o presente momento não recebemos resposta. Nossa equipe permanecerá à disposição para quaisquer esclarecimentos e atualizaremos a matéria assim que recebermos as respectivas informações. Olha o que se passa no Brasil quando ninguém está vendo. Tragédia no Rio Grande do Sul, mas tem uma turma que não para. Nosso flautista, porta-voz da ONU. Brasil será pressionado na ONU a garantir direito ao meu corpo, minhas regras. O governo brasileiro será cobrado por peritos internacionais sobre os obstáculos que mulheres continuam a enfrentar no país para que possam fazer o meu corpo, minhas regras. Como é que só o Jamil Chad sabe isso? Vocês entendem por que eu digo? Gente, o Jamil Chad é o porta-voz da ONU. É o porta-voz da ONU. Só esse cara sabe das coisas. A função do Jamil Chad é destruir o Brasil. O UOL apurou. O UOL não existe, irmão. O UOL é um CNPJ. Quem apurou foi você. Você é porta-voz de quem quer destruir o Brasil. Você é porta-voz de interesses internacionais. Aí nessa pauta, meu corpo, minhas regras, no dia de ontem, diante de um pedido do pessoal, o cara lá resolveu suspender uma resolução que dificultava meu corpo, minhas regras. E era um procedimento lá que, vejam só. Você deve conhecer a Mayra Pinheiro. Ela foi candidata em 2022. O pessoal até botou uma pejorativa, era capitã, um negócio polêmico, que termina com Ina. E ela fala, pedindo, né? Bote a mão na consciência. Senhor ministros, o uso da técnica para induzir o meu corpo, minhas regras, é inaceitável até para os animais irracionais. A coisa não foi suspensa permanentemente. Vai para julgamento na corte. Eu espero que quando chegar no plenário, então eu posso levar isso daqui em consideração, bicho. Ela colocou aqui, ó, resolução número 1000, de 11 de maio de 2012. Conselho Federal de Medicina Veterinária, mas tá aqui, né? São considerados métodos inaceitáveis. Tá o negócio. O que a turma do PSOL tá pedindo, nem bicho a gente faz. Nem bicho, gente. Eu não vou cobrar aqui. Eu não vou cobrar mesmo que. Gente, uma pessoa. Às vezes o cara tá ali na decisão, o cara olha aqui e fala, pô. Às vezes olha pela Constituição e fala, pô, não faz sentido. Pela Constituição aqui parece que faz sentido. Às vezes o cara não vê. Tanto que vai para julgamento. Eu de coração espero que a turma veja. Mas a turma do PSOL, bicho. A turma do PSOL. Só falta ele falar, mas aqui é pra terminar a vida do animal. Ele já viveu. A gente tá falando num amontoado, né, de coisa que tá na barriga, que nem é ser humano ainda. Mas é de doer, viu? É de doer. Você vê, pra bicho o pessoal não quer. Pra bicho o pessoal não quer. Em meio à tragédia, pelo menos foi bem justo essa matéria. Ó. Em meio à tragédia, tem uma tragédia acontecendo no sul do Brasil. Uma tragédia acontecendo. E a Aliança da Diversidade vai para o Supremo contra a lei que proíbe linguagem neutra no Rio Grande do Sul. A medida faz parte de uma ofensiva à identidade contra leis dessa natureza.
A organização identificou cerca de 20 leis em vigor no país com esse teor. E quem traz mais informações é a Mônica Bergamo. Entidades, aciona o Supremo, contra linguagem neutra, mas não para por aí. Na lista... Aqui. Na lista, a Lei Estaduais do Paraná, do Amazonas, de 2023, que vetou o uso de linguagem neutra inclusiva e flexão de gênero em documentos da administração pública e nas escolas públicas do Estado. Documento oficial, tem que ter mesmo, é isso aí. Foram mapeadas ainda as leis municipais com texto similar em 18 cidades no país, Porto Alegre é uma delas, e elas ainda pretendem realizar um segundo pacote de ações e acionar o Supremo contra leis que vetem o uso de banheiros públicos por pessoas que se identificam de uma forma, né, que não é como eles nasceram. Prioridades. Não vou nem falar mais, vocês tiram suas conclusões. Para falar um pouco sobre nossa justiça, não vai dar para comentar muito, mas eu quero comentar só aqui das estatais e ver se fala um pouco sobre umas decisões meio polêmicas que envolvem transparência. Esses dias teve o fim do julgamento da questão da lei das estatais, né? Que os aliados do PT entraram com a ação. No final do dia, voltou a lei das estatais, mas todas as pessoas que o Lula nomeou continuam em seus cargos. É o que diz aqui a Folha na época. Ó. Supremo valida a restrição de políticos em estatais, mas mantém os nomeados por Lula. Os ministros entenderam, no entanto, que devem ser mantidas as nomeações feitas pelo Lula e por outros gestores após o Lewandowski, ministro do Lula, ter derrubado as restrições da lei em liminar, né, urgente e provisória. Dias Toffoli foi o primeiro a votar. Foi ele quem propôs, porém, que sejam mantidas as nomeações feitas durante o período em que os trechos foram suspensos por decisão Lewandowski. Baita ideia. Gênio. Políticos estatais. O governo Lula preservou nomeações graças a Plano B articulado na corte. O resultado do julgamento desta quinta confirma que Lula pode contar com o Supremo em matérias de forte interesse do governo na arena política e mostra que, ao contrário do que acontece no Congresso Nacional, no Supremo, Lula quase sempre tem mais chances de sair ganhando, mesmo quando perde um pouco. Ele só ganha. Ganha. Aí o Estadão, após isso, escreveu um editorial, né, no dia 11. A Constituição que vale e não vale ao mesmo tempo. Quando a mais alta instância do judiciário se presta a uma exegese dessa jaez para atender interesse do governo do turno, o céu é o limite. Fica difícil para grande parte da sociedade entender por que, afinal, o Supremo se dispõe a comprometer sua própria imagem como corte constitucional nesse grau, a ponto de flertar com a desmoralização que todas as noites povoa o sonho dos inimigos da democracia, né? A direita brasileira. Aí, esse meia turma também foi lá para a Europa, né? Ministro Toffoli diz que reportagens sobre viagens de ministros são inadequadas e injustas. Ele falou que são absolutamente inadequadas, incorretas e injustas as matérias sobre os eventos. Aí o Estadão ficou chateado e escreveu um editorial. Toffoli está zangado com o jornalismo. Ali, né? Como já se sabe, a viagem foi cercada de luxos bancados por empresas privadas que têm interesses envolvidos em ações na corte. O Estadão revelou que uma delas, a British American Tobacco, tem ao menos 2 processos em curso no Supremo e é parte interessada em outro, relatado pelo próprio Toffoli. Mas ao que parece, o conflito de interesse e a imoralidade desse converscote transatlântico aborrecem menos o ministro do que o trabalho do jornalismo profissional. À guisa de justificar suas críticas à imprensa profissional, essa instituição impertinente que, ora vejam, insiste em lançar luz sobre informações de interesse público que constrangem os poderosos, o ministro Toffoli alegou que o Supremo é o tribunal que, no ano passado, tomou colegiadamente mais de 15 mil decisões. O que o ministro quer dizer com isso? Que o fato da corte cumprir sua missão constitucional, nada além disso, teria o condão de apagar o laivo de indecência que macula essas viagens, às expensas de lobistas interessados em decisões que os próprios ministros haverão de tomar? Francamente, viu? O problema não são as viagens,
mas a adulação dos ministros de tribunais superiores que costumam mascar essa espécie de turismo acadêmico judicial. Em geral, as mordomias oferecidas nesses eventos servem para criar um ambiente de simpatia, para dizer o mínimo, entre juízes e partes que, ao fim e ao cabo, mancha a integridade da justiça. E aí, nos finalmente, né? Portanto, em vez de ficar brabo com a imprensa, ou pior, se arvorar um editor do país inteiro, como disse 2020, disse com apoio do Estadão, porque era para censurar os apoiadores de Bolsonaro. Desculpa. Fui antidemocrático. Era para conter a desinformação e os ataques antidemocráticos dos apoiadores de Bolsonaro. Pronto, corrigi. O ministro serviria melhor ao Brasil se fizesse o autoexame de seu comportamento como ministro e, quem sabe, levasse outros colegas pelo mesmo bom caminho da autocontenção do republicanismo. Este jornal se sente confortável em fazer essa recomendação porque foi inegavelmente uma das vozes mais contundentes em sair em defesa do Supremo. Aí, assumiram o papel de vocês quando a instituição se viu atacada pelos inimigos da democracia. A desmoralização endógena, contudo, pode ser tão ou mais nociva para a legitimidade da corte perante a sociedade e do poder judiciário em geral do que a cruzada difamatória encampada pelos liberticidas. Curiosamente, o momento que o ministro escolheu para criticar o trabalho da imprensa coincidiu com a entrega do Pulitzer nos Estados Unidos. Na categoria Serviço Público, a honraria foi para a Agência de Jornalismo Investigativo ProPublica, responsável por revelar o compadre entre juízes da Suprema Corte e empresários bilionários interessados em se aproximar dos magistrados por interesses privados. Aí, a Folha ontem noticiou que o Supremo resolveu tirar do ar página de transparência sobre passagens e diárias após questionamentos da Folha de São Paulo. E o jurista André Marsiga diz que dar publicidade aos gastos públicos é dever do Estado. Sua recusa viola a Constituição, artigo 37. Caso não tenha sido, uma inconsistência técnica, e provavelmente é o que vai ser alegado, é grave, partir da própria corte, a violação de seus princípios mais importantes. Daria para se aprofundar um tiquinho, deu uma corrida para o vídeo não ficar muito longo. Tinha mais umas coisinhas também que aconteceram nos últimos dias, que envolve o judiciário, mas como envolve também fake news e teve outras coisas, quem sabe a gente comenta amanhã. Brasil. Sempre tem uma coisa para comentar, né? E teria várias outras que não dão tempo ainda. É incrível. Pelo menos, deu tempo pra gente comentar do país. O que precisa ser feito pro país sair do buraco. É uma coisa que eu tô tentando todo dia agora não passar em branco, sabe? Pelo menos em algum momento do vídeo fala de Brasil. Cara, olha o nosso país, vamos aqui repensar. Pô, o que é que a gente vai fazer pra melhorar a vida de todo mundo? A vida no Brasil tá uma porcaria. Todo amigo que eu tenho no Brasil me diz que a vida tá uma porcaria. Todo mundo. Tá me abalando isso, viu? Sabe? Todo mundo que você fala tá reclamando de como estão as coisas. Sério, eu não tenho um amigo meu. Assim, a turma não é reclamona, que sempre tá assim, tá triste, tá pra baixo. Mas sempre que pergunta, como é que tá as coisas? Tá ruim, viu? Tá ruim. Não tem um amigo meu falando, rapaz, a minha vida deu uma guinada. Mas vai. Consegue um emprego aqui, um emprego colar, mas mesmo tendo melhora de vida, fala, pô, minha vida melhorou. Às vezes consegue uma coisa, mas segue difícil. A coisa tá ruim no país, viu? Minha Nossa Senhora. Mas enfim. Eu fico por aqui. As noticinhas interessantes. Manda pras pessoas. Ajude a acordar as pessoas. Porque a Globo não vai acordá-las. E a maior parte do brasileiro segue em berço esplêndido, se informando apenas pelo que vê na TV e manchetes que ele vê por aí. E vocês sabem como são as manchetes. Quem quiser apoiar, sabe como é o processo. Tem um Atlas brasileiro, que já está a versão de março disponibilizada. Kimpan.com.br. Já estamos na de abril. 15 Atlas já disponibilizados. 15 livros, né? Minha Nossa Senhora. Vamos fechar os 48 da Era Lula. Vai ser realmente sim, um grande acervo. Depois tem que mandar alguém imprimir, né? Se botar nelas por 300 páginas, que tem quase 500. Vamos botar 300, é muito bondoso. 300, são 3.600 por ano. 7.200, 14 mil. Umas 15 mil páginas, para resumir o governo Lula. A gente vai deixar passar do que depender de mim. Tudo de importante dessa era vai ficar registrado. Mas enfim.
Compartilha, volta amanhã. E eu deixo aqui, que grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!